problema quando o cara vai na identidade dele e ele fala, eu sou ruim, eu sou fraco, sou merda, eu sou burro. Aí ele vai na identidade e aí ele começa a se perder no eu sou por conta de um erro. O erro não pode caracterizar a minha identidade. Agora, eu fiz isso, putz, eu vacilei, errei aqui, então, fiz isso errado, executei isso. Por exemplo, às vezes o cara errou porque ele foi preguiçoso, mas não quer dizer que ele é preguiçoso, entendeu? Talvez ele errou porque ele foi negligente, mas não quer dizer que ele é negligente. O sucesso é treinável. A primeira vez que eu pensei nisso foi em 2015. E aí o sucesso é treinável? Eu fiz uma pergunta. Não foi uma afirmação. O sucesso é treinável? Bom, primeiro deixa eu dar o conceito do que é sucesso. Então, o que é sucesso para ti, o que é sucesso para mim, o que é sucesso para o outro. O sucesso para mim é conquistar aquilo que eu quero naquele instante. Pô, quero emagrecer, ou quero ter mais tempo, ou quero melhorar meu conhecimento, eu quero ter uma carreira lá que eu cresça, eu quero ter uma perspectiva de crescimento na minha carreira, tá, beleza. Então o sucesso para mim é diferente para você, é uma percepção, dependendo da fase, dependendo do momento, ele é treinável. O sucesso pode depender de fatores externos também, 100%, não pode? 100%. Então, aí é complicado, porque como é que a gente consegue ter o controle disso, cara? A gente não tem... Daquilo que a gente não tem um controle, não tem como, Não tem como. Então ele é treinável naquilo que eu controlo. Tem um monte de pesquisa que já falou disso, né? Inclusive, sei lá, o ambiente que você vive, o ano de nascimento. Tem um cara que escreveu um livro, ficou muito famoso, em 2008, que é um autor muito forte, chamado Malcolm Gladwell. Escreveu um livro e ele falou, cara, a influência do lugar onde você nasce. O ano que você nasce, as condições que você tem. Não estamos falando de numerologia. Não estamos falando de numerologia, estamos falando de dados, assim, pesquisa influencia pra caramba. Então, o ambiente te treina. Eu sou um fruto do ambiente, né? O ambiente me treinou. Inclusive, todas as vezes que alguém me pergunta, pô, como é que é a melhor maneira de ficar disciplinado? Existem diversas, né? Mas a melhor é você estar num ambiente que tem a característica, o comportamento daquela habilidade que você quer desenvolver. Mas do ponto de vista daquilo que você pode controlar, ele é treinável. Tem horas que tem uma galera que eu conheço que é tudo estranha, que erra pra caramba. Eu me pergunto, cara, será que o sucesso é treinável? Mas errar pra caramba não faz parte do processo, no fim das contas? Faz. Já viu aquela frase do errando que se aprende? Aí eu fiquei refletindo, pô, se o cara erra, ele não aprendeu a fazer o certo. A gente só aprende a fazer o certo quando a gente acerta. Porém, o erro também é um mecanismo de quanto mais você erra em busca de um objetivo, mais perto do acerto você tá. Não concordo 100% com a frase que é errando que você aprende, mas também não discordo que o sucesso está para um lado, o fracasso está para o outro. Não, a somatória de fracassos unidos te leva mais perto do sucesso. Eu acredito que é acertando que você aprende. Tá. Bom, à medida que você vai errando mesmo, você vai entendendo por onde não ir. Tu não aprende uma coisa... Tu não aprende a fazer uma coisa certa errando. Você aprende a fazer uma coisa certa acertando. Quando você entende que é acertando que você aprende, pô, nunca vendi na vida. Errei. Não aprendeu a vender. Um dia que você vende, putz, essa sensação... ela é bem diferente da sensação do erro. Pô, nunca fui campeão, nunca coloquei uma medalha de ouro no peito. Aí vai lá, ficou em terceiro, ficou em quarto, ficou em sétimo. Mas quando você coloca uma medalha de ouro no peito, essa sensação aqui, o erro não me trouxe essa sensação. Mas em alguns momentos tem coisas que o fracasso te ensina, a lágrima te ensina mais do que o sorriso. Então tem aprendizado nos dois, só que é acertando que você aprende o acerto. Também tem coisa que a gente só consegue... Você concorda que existe coisa que a gente só consegue aprender na lágrima? Porque o que acontece? Concordo total. Tem uma porrada tem um monte de situação, cara. E assim, eu posso falar da minha própria experiência. Que é... Vamos lá. Eu vi... Assim, me falaram coisas que eu... Assim, o caminho que você deveria seguir é esse aqui.
Mas naquele momento, eu tava assim, putz, como é que esse cara sabe que o caminho que eu deveria seguir é esse aqui? Aí o cara, porra, cara, eu já meio que tive numa situação parecida e quando eu segui por aqui, eu me dei mal. Então, talvez seja melhor você seguir por ali. E aí eu pensei o seguinte, cara, não, eu acho que se eu for por aqui, parece, sei lá, mais... A chance de sucesso aqui é tão boa quanto a daqui, num primeiro momento, se na primeira análise, mas, sei lá, acho que eu vou preferir seguir o meu coração, certo. Ou viver a minha própria experiência, sabe qual é? No fim, dando errado, você percebe que, putz, talvez fosse melhor ir pelo outro caminho ali que o cara me avisou e tal. O ponto tem experiência, tem coisas que, putz, é que nem eu falar pra minha filha lá, cara, não faz isso, que vai dar merda. Às vezes ela não tem o repertório para entender o que eu quero dizer com isso e precisa viver uma experiência que vai causar uma lágrima ou, né, uma torrente de lágrimas, mas que ensina um aprendizado. Que tem uma parada ali que é valioso pra caramba. Tem a menor dúvida, sem a menor dúvida. Pô, mas eu falei pra você não ir. Cara, mas eu quis ir. Eu fui pela minha cabeça. Pô, mas tu podia ter aprendido com os erros dos outros. Mas eu escolhi. Meu pai me falou várias vezes pra não fazer coisas, eu fiz. Minha mãe falou várias vezes pra não ir por aquele caminho e eu fui. Aí a grande questão, Igor, é que quando a dor vem sem a reflexão, o cara não avança muito. Doeu, errei, falhei. Pensa sobre isso. O que aconteceu? Aí você reflete, aí você progride. Como é que o cara consegue refletir sobre o erro sem ficar preso no erro? Por quê? Errei, fiz merda. Porra, deu merda. Caralho, e agora, meu irmão, como é que eu vou fazer pra resolver isso? Tô com um problema aqui agora que é causado pelas minhas próprias ações e eu cheguei nesse lugar. E aí tem alguns jeitos... Vamos lá. Tem o jeito de você, ao tentar refletir sobre aquilo, ficar preso naquele erro e ruminá-lo e ficar meio que travado. Sim. Né? Então, como escapar, na tua opinião, dessa armadilha que algo ruim, que pode ser a perda de alguém, pode ser um erro profissional, pode ser alguma coisa, como refletir sobre isso sem ficar preso e, portanto, travado? Cara, muito boa a tua pergunta. Eu sou um cara que reflito muito sobre frase, sobre conceito, e eu sou frasista. E não necessariamente quer dizer que todas as frases que eu leio, até mesmo que eu penso, eu não mudo de ideia. E a gente vê uma coisa... Tem duas frases, conceitos são muito distribuídos por aí que eu quero refletir sobre ele. Primeiro é um assim, ó. Ou eu acerto ou eu aprendo. Eu não gosto. Eu não gosto desse conceito. Por quê? Porque a pessoa tem que sentar na mesa e falar: errei, cara. Errei. Eu errei. Cara, caguei, fiz uma cagada. Caraca, mano. Errei, velho. Errei. Fui juvenil, pô. Tu errou nisso. Errei. Porque senão fala assim, não, tudo bem. Parece que o cara nunca para se apropriar da realidade. Cara, vacilei, errei. Pô, me perdoa, Igor. Eu errei com você. Eu errei, cara. Eu errei. E errar faz parte da vida. Então a primeira coisa não tem essa de eu acerto ou aprendo. Porque senão a gente fica assim, ó, no final tudo vai dar certo, só não deu certo porque não chegou no final. Não, cara, você chegou no final e deu errado, irmão. E a vida é assim. Então tá, primeiro aceita que existe erro na vida. A segunda coisa é aquela... Sabe qual é o meu problema, João? Meu problema é que eu me cobro muito. Então não se cobre muito, se cobre certo. A primeira coisa que você tem que refletir: errou? Errei. Sabia? Não. Entendia? Também não. Foi pra errar? Não. Então vamos cobrar certo? Vamos. Responsa é tua? É. É minha? Ela é minha. O risco era meu? Era. Às vezes você delega a decisão, mas você não terceiriza o resultado? Então daqui pra lá, não erra mais nisso. Se for vão ser erros novos. Pelo menos isso. Pelo menos novos. Quem me falou isso uma vez foi o Bernardinho. Ele: Joel, erro sempre tem, mas erro novo. O erro antigo não vai rolar. Então, erros novos. Porque senão o cara lá fica se martirizando. E aí ele vai na identidade dele. O problema é quando o cara vai na identidade dele e ele fala: eu sou
Eu sou ruim, eu sou fraco, sou merda. Eu sou burro. Aí ele vai na identidade e aí ele começa a se perder no eu sou por conta de um erro. O erro não pode caracterizar a minha identidade. Agora, eu fiz isso. Putz, eu vacilei, errei aqui, errei. Então, fiz isso errado, executei isso. Por exemplo, às vezes o cara errou porque ele foi preguiçoso, mas não quer dizer que ele é preguiçoso, entendeu? Talvez ele errou porque ele foi negligente, mas não quer dizer que ele é negligente. Agora, lógico, eu tenho que fazer um disclaimer aqui. Tem erro, Igor, que é risco da ruína, irmão. Às vezes o cara nunca errou nada na vida, nada, ele comete um erro, ele vai preso, pô. O cara vai preso. E aí o que protege ele? Ele tem que ter alguns princípios que são inquebrantáveis. Mentir, roubar, trair, matar. Não, cara, isso aqui é um vacilo que vai levar você pra ruína. Então ele tem que ter um cuidado aqui. Não, a palavra não é nem cuidado. Ele tem que ter um código de condutas que ele não pode quebrar isso aqui, ó. E aí cara, tem cara que vai na religião, tem cara que é família, é berço. Isso aqui você não pode quebrar esses princípios. Aqui nessa margem existe uma margem de erro. Nessa margem de erro aqui, que faz parte da vida, você só não pode confundir com a sua identidade. Eu já confundi muito com a minha identidade. Por exemplo, fui para um campeonato, chance de ganhar, fiquei em quarto. Frustrado e comecei a questionar se eu era realmente um bom nadador. Se eu era? Será que eu sou? Será que eu sou? Será que eu sou? Não, cara, eu errei ali, eu errei a virada, cara. Pô, mas eu treinei 22 semanas para esse campeonato. Será que eu ainda dou para o esporte? Caraca, tem muita gente que erra uma coisa. Será que eu ainda mesmo posso ser um grande vendedor, um speaker, uma social media? Será que eu consigo ser um filmmaker? Será que vai dar para ser um líder? Não, aí toma cuidado para você não afetar a tua identidade, porque você vai se cobrar muito e errado. Mas também vai no comportamento e fala, putz, isso aqui eu vacilei. Como que poderia uma pessoa chegar nesse nível de compreensão? Proteger a identidade dela? Tem que proteger a identidade dela. Quem eu sou? 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 Não errar nos valores morais e familiares, porque isso aqui é risco da ruína. Tô falando aqui que o cara pode ser preso, mas ele pode perder um casamento, pô. Entendeu? Ele pode perder uma sociedade, ele pode perder, sei lá, cara, pode perder um pai, uma mãe, admiração e assim por diante. Ele não pode ferir aqui, mas ele tem que entender o comportamento dele e mudar de comportamento. Eu sugiro que seja desse jeito. Pelo menos para mim tem sido melhor, tem sido mais fácil, porque eu sou um cara que quando eu erro, eu sou muito crítico com a minha atitude. Mas eu não vou na minha identidade mais não. Já foi essa fase, eu já aprendi. Eu falo, nossa, que vacilo que eu fiz. Nossa, que juvenil. Nossa. Mas eu não falo, eu sou um belo de sei lá, de um bundão. Não falo. Eu tomo muito cuidado com o que eu digo pra mim. Por quê? Porque isso acaba entrando pra valer? Porque ninguém faz mais mal pra nós mesmos do que a gente. Não é ninguém lá fora. É o que a gente fala da gente. É o que a gente fala do que aconteceu com a gente. É as palavras que a gente usa com a gente. É o jeito que a gente pensa sobre a gente. E tu troca ideia contigo mesmo o tempo inteiro? O dia todo. O dia todo, cara. Cara, eu também. Ó, teve uma fase na minha vida que hoje eu suponho que eu sei lidar muito melhor com isso. Que é o seguinte, cara. Eu sentia que existiam dois Igor. Um que eu chamava o Igor do bem e o Igor do mal, tá ligado? E olha que esquisito. Existe um joguinho de videogame de 2018 chamado Celeste. Esse é um joguinho que, assim, você pega pra jogar, ele é basicamente um joguinho de plataforma, meio Mario, só que assim, bem mais complexo que isso, mas que é uma menina que ela tá tentando escalar a montanha Celeste. Ao longo do percurso ali vão acontecendo algumas coisas e tal, ela vai encontrando pessoas, e tem alguns diálogos e tudo mais, e as fases elas vão mudando de acordo com um ponto do jogo que você tá. E no fim, cara, é tudo uma metáfora sobre evolução pessoal. Que assim, tem um momento, até arrepia, mano, que doideira. Arrepia as pernas, olha que doideira. Que assim,
tem uma outra personagem que é ela, só que do mal. E ela fica tentando destruir ela o tempo inteiro. E aí tem outras pessoas que vão encontrando pelo meio do caminho ali e tudo mais. E, cara, no fim, elas fazem um acordo de trabalhar juntas. E elas só conseguem chegar no topo da montanha quando elas trabalham juntas. Tá ligado? Os dois lados dela. Isso. Tipo, meio que quando elas fazem as... Caralho, que doideira. Tudo arrepiado. Só ali que elas conseguem ter a força mesmo pra alcançar o topo da montanha. Sabe qual é? Sim. E, cara, isso é... Esse insight, jogando esse jogo, que eu fui começar a conversar com eu mesmo, o eu do mal... Sabe qual é? Que tava sempre me falando que eu sou um merda. Tava sempre falando, cara, isso aqui, porra, não vai conseguir. Meu irmão, porra, tu tá vacilando aqui de um jeito que, pô, pelo amor de Deus, hein, cara, pô. E eu, putz, sempre ali, cara, será que é? Será que não é? Não sei o quê. Até que chegou um ponto que, porra, eu fiz as pazes comigo mesmo, com o eu do mal. Sabe qual é? E hoje, não é que ele não... E eu chamo o eu do mal, talvez seja até forte, assim. Mas talvez porque hoje ele não seja mais o eu do mal. Mas quando eu entendi que a gente tinha que trabalhar junto para alcançar as paradas, ou até para sair das bad trip mesmo, isso fez uma mudança brutal na minha vida, cara. Pra sair da bad trip ele é bom. Ajuda muito. Não é? Levanta. Qual tipo de papo tu tem contigo mesmo, cara? Vamos chamar ele de crítico. Tá. A gente precisa do Igor crítico e do Joel crítico. Os papos que eu tenho comigo, quando eu me sinto indisciplinado, quando eu me sinto negligente, quando eu me sinto que eu tô fazendo menos do que eu deveria, mas pra massa crítica absoluta, uau, tá incrível. Não tá incrível. Você sabe que você pode ir mais, mano. Tu sabe, porque no teu sonho, quando tu deita a cabeça no teu travesseiro, quando você conversa com você, só você, não você com você sabe que você pode ir mais, você sabe. E esse Joel crítico, você sabe que você pode ir mais, você sabe que você podia ter feito mais. Não foi você mesmo que pediu? Esse é o meu papo comigo. Não foi você que disse? Não foi você que escreveu? Não foi você que falou que ia fazer? Pô, você que falou que ia fazer, ninguém pediu pra você fazer, ninguém te cobrou. Aí tu começa... Pô, você que falou, você que foi... E ainda foi público falar? Por que tu se enfiou nessa enrascada? É legal ter esses papos. E tá me perguntando, por que você fez isso? Não foi você que fez isso? Você sabe que você pode ir mais. E aí você olha para as pessoas que estão ao seu redor, porra, não se cobra tanto e tal. Daí eu falo, não, mas... Eu sei lidar com... Esse cara é legal pra mim. Eu curto. Meu pai me ensinou muitas coisas, Igor. Meu pai foi um cara... Ele era incrível falando. Não era um cara do abraço, mas a palavra dele era o abraço de gorila. E meu pai me ensinou a ter escuta ativa. Então meu pai era o... Os papos de mesa com meu pai eram um podcast. E eu comecei a desenvolver sensibilidade. Ele me falava uma coisa, eu, caraca, mano, eu não queria ouvir o que ele tá falando, mas no íntimo eu preciso ouvir o que ele tá falando. Então, por exemplo, eu ia para um campeonato, tô te falando aí quando eu tinha, sei lá, 17 anos, 20 anos. Eu ia para um campeonato daqui a 22 semanas, mas naquela temporada eu tava me achando, porque na temporada passada eu tinha vencido, então eu ia pra balada na semana 15, semana 16, semana 17, semana 18, faltava 4 semanas, eu parava de ir pra balada, e aí eu ia pro campeonato, pum, perdia, piorava o meu tempo. Aí encontrava com meu pai. Aí tinha que passar por ele na porta da cozinha, ele tava lá vendo a TVzinha dele, fumando o cigarro dele. E ele, aí Joel, e o campeonato? Falei, não fui muito bem. Aí ele mandava assim, ó, previsível. Nossa. Cara, minha cabecinha tudo quanto é lugar. Porra, meu pai, caraca, chato pra caraca. Se era previsível, por que ele não me avisou e tal. Mas no íntimo, lá no fundo... Lógico que é previsível, cara. Tu se achou, tu negligenciou, blá, 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 blá. Então, meu pai, ele foi me mostrando desse jeito a vida toda. E quando ele morreu, a última coisa que eu ouvi dele, ele não disse, filho, me ajuda, filho, tô morrendo, filho, sei lá, não falou nada. Ele me falou uma coisa, até tatuei no meu braço, que ele falou assim, filho, pense o que quiser, faça o que quiser, mas não culpe ninguém pros seus resultados. Cara, isso me ajuda demais a ter esse papo reto comigo, do Joel crítico, dá pra ir mais,
Não, mas eu podia ter feito. Não, mas eu que fui lá e eu que decidi. Não, mas não é bem assim. Cara, lógico que é assim. Mas se eu tivesse sido mais diligente... Então, eu tenho esses papos críticos comigo e tenho esses papos com a turma que trabalha comigo. E com a minha esposa, com os meus irmãos, com a minha mãe. E em alguns momentos não sou tão bem interpretado. Mas até aí... Hoje lido melhor com isso. Eu tinha um pouco de eu não quero que minha mãe pense que eu sou um cara, sei lá, meio mala. Mas hoje ela já entende. Eu acho que eu deixei um pouco mais claro na maturidade do jeito que eu falo, mas eu não tirei isso de mim, não. Essa exigência, eu sou exigente. Você tinha um conjunto de convicções antes de se tornar mais espiritualizado. Tá bom. Né? Esse teu conjunto de convicções se solidificou ou foi abalado pela, sei lá, por se tornar um cara que tá prestando mais atenção, por ter ouvido, um cara que ouviu? Foi abalado. Foi. Qual que foi a tua convicção mais abalada, então? Destino. Eu sou estudioso, catedrático, acadêmico. Eu gosto da ciência, da referência. Destino? Não é possível. Que destino, cara? Putz, isso me pegou. Sorte. Não, que sorte, cara. Sorte, eu não sei se ela existe, mas se ela existe, ela que ela me pegue trabalhando. Mas sorte, destino, sorte, plano. Em que sentido plano? Plano de Deus, pô. Quando o negócio começa a ficar muito difícil de realizar, uma coisa que eu quero, tá travada, não flui, não é pra ser. E aí eu faço força, não vai. Cara, não vai. Faço força, não vai. Eu falo, cara, não é pra ser. Então, se for pra ser, vai ser fácil. Uma coisa ali flui. E não queria que fosse. Outra aqui, travada. Mas a principal convicção, destino. Entendi. Tipo assim, o que é pra eu fazer e que não tem nada a ver com o que eu acredito que eu tenho que fazer. Eu sou só uma ferramenta, um instrumento e é pra fazer. Que tem a ver com a pergunta. Eu usei o dom que você me deu. O dom que Deus me deu, não foi nadar. Eu só tive que passar pela natação. Para ter argumentos para falar do assunto. A habilidade é falar. É comunicação. Será que eu ainda tô na etapa de estar na etapa anterior? Será que eu tô na tua natação? Isso é uma questão que eu tenho também, sabe? Na minha natação? E assim, eu tô falando assim, tipo, quem tá ouvindo a gente, que tá fazendo alguma coisa, que se considera bom no que tá fazendo, e que tem até, de certa forma, uma medida de sucesso, que nem você tinha na natação. Tinha, né? porra. Então, assim, como é que tu descobre, meu irmão, que na verdade isso daí tava te preparando para a próxima fase? Eu sinto isso com o lance de ter dado aula. Eu dei aula há 7 anos. Boa. E eu achava, como eu te disse, que aquilo ali ia ser o que eu ia fazer e tudo mais. E aí quando eu fui pra internet, fiquei na internet fazendo vídeo de jogo, exclusivamente vídeo de jogo, acho que 4 anos, alguma coisa assim. E aí comecei a fazer o podcast. E aí, junto com o podcast, eu ainda tinha que fazer o vídeo de jogo, porque eu tinha que bancar o podcast pra ele acontecer e tal. E aí eu já tô fazendo isso daqui há quase 7 anos, exclusivamente isso aqui, quase 5 anos, né? Mas, pô, teve uma etapa antes. E agora tem essa etapa aqui. Será que tem uma outra etapa depois? E aí, isso daí é um bagulho que dá uma fritada na cabeça também. Anos? 40. Eu tive a certeza aos 40 que eu fui treinado até os 40. Certeza. Só que, zero poesia. Com 40 eu falei, caraca, mano, tudo que eu fiz lá atrás, ter sido atleta, professor universitário, depois ter morado em Santos, por que eu fui? Se eu tivesse sido 15 centésimos mais rápido na piscina, eu ia estar na piscina ainda. Porque aquilo ia alimentar tanto minha ambição pela Olimpíada que eu não ia ser o Joel J. Mas eu fui rápido o suficiente para falar de alta performance, com envergadura, mas não fui rápido o suficiente para ser um atleta olímpico. Então... E quando deu 40 anos, eu falei, acho que tudo que aconteceu, cara... Eu trabalhei 4 anos com o Neymar. Uhum. Eu tinha certeza que eu ia morrer com o Neymar.
Mas eu não morri, eu saí. Então eu tive que passar pelo Neymar pra entender o que é marca, o que é branding, o que é coisas que hoje eu vivo pra mim, tudo, cara. E eu falei, cara, fui treinado. Eu fui treinado